Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Como vocês podem ver, estou aqui no ambiente aberto, estou circulando, mas eu dei uma paradinha aqui para bater um papo com vocês antes do nosso encontro tradicional às 17h30, né? Porque estão acontecendo situações no Brasil e no mundo. E nós aqui que temos esse espaço aqui precioso para conversar com vocês todos os dias, nós todos os dias, né, estamos meio que amarrados, né, manietados pelas pautas do cotidiano. Quase todos os canais aqui na internet acabam virando cronistas de assuntos do dia. Então você aborda uma situação específica aqui, uma situação específica acolá, você faz comentários sobre essas situações, você observa a reação das instituições, do governo, da sociedade, enfim, de todos os agentes humanos, né, e políticos que estão ao nosso redor. No entanto, eu gosto sempre aqui do nosso portal de chamar a atenção de vocês que nós estamos no curso de um processo histórico, né? A gente nunca deve se desvencilhar da ideia que nós temos fatos que acontecem no nosso cotidiano, mas eles fazem parte de um processo. E se a gente despreza, né, o caminho que esse processo está se dando, a gente acaba sem enxergar muito bem para onde nós estamos indo. Então é muito importante saber de onde nós partimos, quem veio lá atrás, como é que algumas situações aconteceram, se elas se repetem, enfim, e para onde nós estamos indo, porque nós estamos em algum ponto. Indiscutivelmente, nós demos um grande salto aqui no Brasil quando a gente conseguiu sair dessa direção do abismo para voltarmos ao processo civilizatório. E dentro dessa perspectiva, hoje nós estamos aqui no Brasil discutindo situações absolutamente que nos incomodam muito, né? Que é o atraso civilizacional que algumas partes do mundo ainda estão sofrendo. E como a ascensão de ideias de racismo, nazismo, fascismo, elas ganharam muito corpo depois de terem passado por grandes períodos, né, ou muitas décadas aqui de uma educação da sociedade, dos países de uma maneira geral, dos povos, dos seres humanos, dos cidadãos de um modo geral. Então hoje eu quero conversar com vocês rapidamente nesse nosso encontro, antes do nosso encontro mais tarde, de alguns episódios. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Se você não nos conhecia, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Lembrando que todos os dias eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês entre 5 horas e 5h30. Às vezes eu estendo um pouquinho, mas estou sempre aqui ao vivo com vocês. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, com a forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos aos temas que estão vinculados a outras situações que eu gosto aqui de sublinhar a vocês. Começar com o Vinícius Júnior. Gente, eu não tinha visto as cenas, tá, do futebol, não tenho acompanhado o futebol europeu assim muito de perto, né? E depois quando eu vi tudo que aconteceu lá ontem na Espanha, realmente a gente fica bastante incomodado, a gente fica com bastante raiva, né? A gente se sente muito indignado. Porque esse tipo de situação que aconteceu com Vinícius Júnior, como diria Martin Luther King, né? Uma agressão, uma injustiça em alguma parte do mundo é uma agressão em toda a parte do mundo, em qualquer parte do mundo, é agressão ao mundo. Então, esse tipo de situação provocou assim está provocando, né, uma reflexão de todos nós no planeta, de uma maneira geral, as pessoas que gostam de futebol, e no final da história ela pode servir também como uma pancada educativa, vamos dizer assim. O governo brasileiro está chamando hoje no Brasil o embaixador da Espanha para mostrar o seu descontentamento, mostrar mais do que isso, né? Uma posição firme contrária a esse tipo de comportamento, que foi de uma parcela da sociedade, foi dentro de um ambiente de futebol, mas esse tipo de sentimento de intolerância, ou de racismo, de fascismo e outros ismos, né, eles têm a mesma estrutura, que é a falta de sensibilidade, a falta de humanidade, a falta de pertencimento à espécie humana. Então, toda vez que você combate o racismo, você está combatendo também outras formas de discriminação, né? Não existe o racismo apenas como
uma ideia discriminatória isolada. Qualquer forma de preconceito, ela é uma forma de agressão ao ser humano, né? A sociedades, a civilização, enfim. Então vamos acompanhar os desdobramentos aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos ver como é que isso repercutirá nessa sociedade, porque para nós aqui já está repercutindo. E vamos ver qual vai ser o desdobramento, inclusive no campeonato espanhol. Eu vi a entrevista coletiva do técnico do Real Madrid. Gente, é espetacular. Vou tentar colocar aqui no nosso link, na descrição, porque depois o técnico, como é de protocolo, como é de contrato, né, ele vai para uma área para dar ali a sua entrevista coletiva. E a jornalista começou interpelando o Ancelotti sobre questões objetivas do jogo. O Real Madrid perdeu, olha, perdeu e tal. Ele chegou e falou assim: minha filha, você quer falar de futebol? Ela falou: nós estamos aqui para falar de futebol. Ele falou: não, hoje não tem que falar de futebol. Hoje o assunto é muito mais grave, hoje o assunto é muito mais importante. E aí a repórter achou que ele estava sendo meio indelicado e falou: não estou sendo indelicado, não, estou falando como as coisas têm que ser faladas, né? E foi um negócio incrível, porque foi uma entrevista coletiva depois de uma partida de futebol, onde o técnico de um dos principais times do mundo não quis falar de futebol. Ele quis falar do que estava acontecendo e cobrou das autoridades responsabilidades, né? Então isso foi uma coisa muito positiva quando isso é reverberado, né, para todos os cantos, e as pessoas começam a prestar atenção nesse tipo de dilema que uma parcela da humanidade está vivenciando. O presidente do nosso país ontem falou sobre esse assunto, e não é por outra razão que oficialmente o governo brasileiro está interpelando, né, está convidando o embaixador da Espanha. Quando isso se faz, gente, não é para bater papo, não. Isso é um comportamento que dentro da diplomacia exige algum tipo de resposta do país que está sendo convidado. Então é isso que o Brasil está fazendo, e não é só em defesa do Vinícius Júnior, né? É muito além disso, né? Não é defesa de um brasileiro, é defesa de uma luta contra isso, contra a intolerância, contra a discriminação, contra o preconceito, contra o racismo, que embute de uma maneira geral todas essas deformações. Eu não vi se o ex-presidente da República falou alguma coisa sobre esse assunto. Me parece que não falou absolutamente nada. Tá ali porque, enfim, eu tenho dito para vocês, é um pigmeu político. Ele só fala aquilo que o Carluxo quer que ele fale, ou que alguma coisa está pressionando, que as suas redes sociais, ele sempre reage na conformidade daquilo que a bolha tá colocando como pauta do dia, né? Então, provavelmente ele só vai falar alguma coisa muito depois que tiver tido uma série de repercussões, enfim. E uma coisa muito positiva também nesse dia de hoje é que nós estamos vendo que a figura do ex-presidente da República sai cada vez mais no noticiário. Ele só vai ser relevante daqui para frente nos noticiários policiais. Hoje tem-se uma avaliação que a perda dos seus direitos políticos é absolutamente irreversível, e isso vai abrir espaço para outras perdas também de outras situações no plano econômico, na sua liberdade, como a gente tem sempre dito aqui. Mas a figura do ex-presidente da República, ele simplesmente representa também essa coisa que aconteceu horripilante lá na Espanha. E a gente tem que ter muita atenção com isso, gente, porque daqui a pouco nós vamos ter eleições aqui no Brasil, eleições municipais. E essa gente tem que ser combatida 24 horas por dia, de todas as formas. Nós temos que mostrar que existe uma relação direta. Essa infâmia que nós vimos na Espanha, as situações infames que nós passamos aqui no nosso país também. É uma situação que, quando atinge uma pessoa dessa forma, está atingindo a humanidade toda, como dizia Martin Luther King, né? Gente, mais tarde eu quero falar com vocês sobre outros assuntos, e destacando agora nesse nosso fecho aqui do nosso encontro, o périplo, né, que o pai do Cid está passando para tentar, o general, o pai do Cid lá está fazendo, né, para tentar aliviar a responsabilidade do filho. A gente pode dizer, olha, não orientou bem o filho foi trabalhar com o marginal, o filho foi trabalhar com o chefe do crime, agora, meu filho, agora que a casa caiu para todo mundo, fica difícil, né, de reverter essa situação.
haja humilhação dentro do ambiente social que essas pessoas pertencem, mas o que eles vão passar, estão passando, é fruto dessa falta de percepção, né, de patriotismo verdadeiro. Quem trabalha com bandido, quem come com porcos, né, no final da história, está ali diante de alguns farelos. A gente vai ficando por aqui, mais tarde a gente volta, porque felizmente estamos saindo de algumas pautas do cotidiano para entrar para pautas maiores, né? Mais tarde eu vou falar com vocês sobre o Lula no G7, essa coisa toda, as polêmicas que estão sendo geradas em relação a isso, o que representou a ida de Lula, além de outros assuntos aí que são muito importantes para a gente abordar, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!